Meus amados, a paz do Senhor, somos gratos ao Senhor Jesus Cristo, estamos juntos novamente no Devocional do Lar. Vamos ler hoje livro do profeta Isaías, capítulo número 38, os 5 primeiros versículos, que diz assim: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: Assim diz o Senhor: Põe em ordem tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e diz a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. O rei Ezequias adoeceu, como nós bem sabemos, e a dificuldade chegou inesperadamente. Além da dificuldade da enfermidade, veio também uma determinação divina para ele através do profeta Isaías. E essa determinação foi que ele colocasse em ordem a sua casa, porque ele iria morrer daquela enfermidade, ele não iria sarar. E o que nos chama a atenção, queridos, nesse texto, é a capacidade de Ezequias de apresentar a Deus a sua reserva, apresentar a Deus a sua vida. Ele teve condição de fazer isso. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Ele disse: Lembra-te, Deus, de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Ele apresentou a Deus a sua vida. Senhor, eu fui correto diante de ti. Glória a Deus. Eu te busquei enquanto eu podia achar. Eu não desprezei o teu caminho. Glória ao Senhor Jesus Cristo, né? E isso nos leva a compreender que quanto mais nós estamos diante de Deus, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto mais nós fazemos como o rei Ezequias, né? Andar em verdade. Glória a Deus. Como o apóstolo João disse lá no segundo epístola de João, capítulo 1, versículo 4, ele diz: Eu muito me alegro porque vejo que os teus filhos andam na verdade, ou seja, em conformidade com os mandamentos divinos, como Deus determina, como Deus quer que nós venhamos andar. Glória a Deus. Ele diz: Eu andei diante de ti com o coração perfeito. Glória a Jesus. Ele foi sincero. Glória a Deus. E fiz o que era reto aos teus olhos. Glória a Jesus. E um homem pode fazer isso? Pode. Quando a gente lê lá em Jó, no capítulo 1 de Jó, o próprio Deus falou isso. Diz a Bíblia assim: E havia um homem na terra de Uz, versículo 1, cujo nome era Jó, e este homem era sincero, reto, temente a Deus, e desviava-se do mal. Aqui está a história dele. E o próprio Deus também disse isso a Satanás. Diz assim, olha. E disse, versículo 8, e disse o Senhor a Satanás: Observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Então, qualidades que agradam a Deus são capazes de serem realizadas pelos homens, pelos servos do Senhor. Ezequias apresentou: Olha, Deus, eu andei desta maneira diante de ti. Ele estava pedindo aqui uma ajuda a Deus, porque ele recebeu a notícia que ele ia morrer. Glória a Deus. E ele chorou muitíssimo, né? Ficou angustiado, que é normal, mas veio a palavra para ele dizendo assim: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Ou seja, Deus considerou a palavra daquele homem. Deus considerou os seus argumentos. Glória ao Senhor Jesus. Deus não sabia? Sabia. Mas Deus considerou o seu pedido. Glória a Deus. E também viu que ele se humilhou, chorou, as lágrimas dele foram derramadas e Deus disse: Eu vou acrescentar 15 anos de vida. Então, nas situações, as dificuldades que aparecem inesperadamente, ninguém espera, né? A nossa posição diante de Deus vai contar muito. Glória a Jesus Cristo. A nossa reserva, como é que ela está diante de Deus? Glória a Deus. Eu tenho me aproximado de Deus. A Bíblia diz lá em Crônicas, capítulo 2 Crônicas, capítulo 14. Glória ao Senhor Jesus Cristo.
capítulo 15, perdão, diz assim, versículo 7, a recomendação bíblica para o rei Asa e a nação de Judá. Esforçai-vos, não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Aí diz assim, ouvindo, pois, Asa, estas palavras, a recomendação de Deus, que no versículo 2 diz assim, se você buscar Deus, você vai achar. Se você deixar, ele vai deixar você também. Glória a Jesus Cristo. Aí quando Asa ouviu estas palavras do profeta Azarias, filho de Obed, ele diz assim, versículo 8, ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta, filho de Obed, esforçou-se. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Aí está a chave da nossa vitória, né, irmão? O esforço para fazer a vontade de Deus. Andar em retidão diante de Deus. Esforçou-se e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim. O que era de imagens, altos que tinha lá para se adorar imagens, ele retirou tudo, fez uma limpeza geral no reino. Como também das cidades que tomaram das montanhas de Efraim. Ele limpou tudo. E renovou o altar do Senhor, glória a Deus. Como é bom nós renovarmos o nosso altar, né? O altar do Senhor somos nós mesmos, aleluia. E às vezes ele está encostado, ele está até rachado, glória a Deus. E nós precisamos fazer uma renovação nele. Glória a Deus. Quando Elias foi oferecer o sacrifício diante dos profetas de Baal e de Azera, a primeira coisa que ele fez foi consertar o altar do Senhor que estava quebrado. Ele organizou as pedras, conforme as 12 tribos de Israel. Aí depois ela botou a lenha, botou o sacrifício e clamou e Deus mandou com fogo. Então ele renovou o altar do Senhor. A nossa vida espiritual, nosso contato com Deus, a nossa intimidade com o Senhor, como é que ela está? Glória a Jesus Cristo. O altar estava diante do pórtico. E ajuntou todo Judá e Benjamim, com eles os estrangeiros, diz o versículo 9, né? Porque de Israel vinham a ele, em grande número, vendo que o Senhor, seu Deus, era com ele. Glória a Deus. Por que Deus era com ele? Porque ele fez o que agradar a Deus. O rei Ezequias apresentou, Senhor, a minha vida é essa. Deus lhe atendeu. O rei Asa deu ouvidos à palavra, renovou o altar, tirou todas as abominações e Deus chegou, Deus era com ele. Então, cabe a mim e cabe a você ter reserva diante de Deus. Como é que está o nosso altar? Como é que está a nossa vida diante do Senhor? Vamos refletir nisso e se tiver faltando alguma coisa, vamos completar através do jejum, da meditação da palavra, da oração, da consagração. Glória ao Senhor e da adoração sincera ao Senhor. Deus espera isso de nós. E assim fazendo, nós seremos abençoados. E Deus irá ouvir as nossas orações. Amém? Jesus é bom, maravilhoso, sabe amar e resolve todo tipo de problema. Deus te abençoe grandemente. Amém.